Vamos traçar agora um perfil do semiárido brasileiro para conhecer as características de clima e solo. Essas informações vão ajudar na integração lavoura-pecuária-floresta. Olá, meu nome é Salete Moraes, sou pesquisadora da Embrapa Semiárido na área de Sistemas de Produção Animal Sustentáveis. Na aula de hoje, vamos falar de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta aplicado para regiões semiáridas. Para falar de sistemas de LPF aplicado para regiões semiáridas, precisamos inicialmente caracterizar a região do semiárido brasileiro. A região semiárida brasileira apresenta solos específicos, clima e é muito semelhante ao semiárido africano. Então, como roteiro dessa apresentação, vamos falar de atualidades pelo mundo em regiões com dificuldades climáticas, fertilização mineral, condicionadores de solo, utilização de biochar, indicadores de sustentabilidade e algumas experiências de LPF em regiões semiáridas. A região semiárida ela é caracterizada com clima seco e quente, uma evapotranspiração de, em média, 2.700 milímetros por ano, tem solos com baixa capacidade de retenção de umidade, a sua precipitação é irregular e escassa, a nossa matéria orgânica é incipiente e 50% dos solos são de origem sedimentar. Para quem pensa que o semiárido brasileiro é homogêneo, nós temos aí no mapa 4 diferentes mesorregiões distintas. Temos acima a região meio-norte, no Nordeste, número 2, o sertão, que abriga a maior parte do semiárido e do bioma caatinga. No 3, temos o agreste, que é uma região de transição entre a faixa litorânea e o alto sertão. No mapa, nós enxergamos um desmatamento acumulado em franco crescimento na região semiárida nordestina. Para caracterizar ou para especificar a aplicação de sistemas de produção ou mesmo sistemas de integração lavoura-pecuária, nós temos alguns fatores a analisar. O manejo dessa região associado ao clima, a sua situação geomorfológica, a pedologia dos solos, o manejo dos solos, o uso do solo e a cobertura vegetal. Esses fatores eles vão interferir no desenvolvimento e na produção sustentáveis das culturas agrícolas e nos sistemas de manejo em que estas se desenvolvem. Alguns tipos de solo da região semiárida são aqui apresentados. Esse primeiro solo é um solo argiloso, amarelo, concrecionário, é um argissolo amarelo concrecionário. Uma coisa que a gente pode observar e que é característica de quase todos os solos é uma pequena cobertura, uma pequena faixa de matéria orgânica. Isso é muito característico pela falta de cobertura vegetal que proporciona uma exposição do solo, uma acelerada utilização da matéria orgânica, o que diminui, então, a sua proteção. Nessa segunda foto, a gente encontra um neossolo litólico e na terceira, um argissolo vermelho, amarelo, que é mais frequente em regiões de semiárido. Nessa outra parte, a gente vai encontrar um argissolo vermelho, amarelo, latossólico, que também tem uma frequência um pouco maior, um planossolo nátrico e um vertissolo,
que é muito comum em áreas de pastagem nativa, ou seja, áreas remanescentes de caatinga. Esses solos eles são muito caracterizados por teor mais alta de areia, às vezes uma baixa drenagem e uma alta mineralização pelos fatores climáticos. Como tipologia climática da região semiárida, nós apresentamos aqui o mapa de 20 anos atrás, ou seja, de 1986 aproximadamente. Esse mapa, pelo IBGE, ele mostra regiões com aproximadamente 300 dias sem chuvas. Essa região é muito caracterizada como exatamente as regiões de depressão sertaneja, localizadas entre os estados de Pernambuco e Bahia. A gente encontra uma outra região com baixa disponibilidade hídrica, já no estado da Paraíba. As outras regiões são regiões diferenciadas, que se encontram nas mesorregiões litorânea ou na zona agreste, e que apresentam dias sem chuva um pouco menor. Esse mapa mostrado agora já é um mapa atualizado. É um mapa de 2012 e ele apresenta os dias sem chuvas em todo o território nacional. Se observarmos atentamente, nós vamos encontrar os dias sem chuvas nas regiões anteriormente citadas com uma expansão um pouco maior, talvez em virtude das nossas mudanças climáticas. Nós observamos que tivemos 4 anos de seca severa na região Nordeste. E, com isso, aquelas regiões apresentadas no mapa de 86 pelo IBGE, elas se pronunciaram e se encontram abrangendo uma área um pouco maior. É o que a gente observa na legenda, onde essas cores mais aproximadas do vermelho, elas apresentam mais dias sem chuva. E aí, a gente fazendo uma ampliação do mapa da região Nordeste, a gente observa que as regiões anteriormente citadas, elas aumentaram. E são as mesmas regiões com áreas um pouco maiores. E quando a gente faz essa comparação entre a tipologia climática de 86 pelo IBGE e a tipologia climática atual de 2012, a gente tem isso. A gente tem uma exata confirmação de aumento dos dias sem chuvas nas regiões que antes já sofriam com uma acentuada redução de chuvas. E aqui a gente mostra especificamente para o estado do Ceará um mapa referente à porcentagem de perdas agrícolas de grãos e mandioca em áreas dependentes de chuva no estado do Ceará pelos idos dos anos 2011 e 2012. Essas áreas em vermelho, elas demonstram perdas maiores que 80%, apesar do mapa de tipologia climática apresentar essa área com até mais dias, menos dias sem chuva do que aquelas que observamos nas regiões da Paraíba e Pernambuco. Todos esses fatores aqui caracterizados da região semiárida nos fazem entender que os sistemas de integração lavoura-pecuária floresta para a região semiárida são específicos. Às vezes, os modelos recomendados para outras regiões, como o Cerrado, região Sul, bioma Pampa, bioma Amazônia, eles não funcionariam pelas limitações da região semiárida. E daí a gente tenta escolher alguns modelos referentes ao semiárido africano, que mostra muita semelhança com o semiárido brasileiro. A gente vê no mapa
a tipologia climática do continente africano e que muito se assemelha com alguns extremos maiores para nosso semiárido brasileiro, como ele apresenta climas um pouco mais amenos e, às vezes, climas mais desérticos que o nosso semiárido brasileiro. Além do nosso semiárido brasileiro, ele ser mais populoso, e talvez isso seja um fator que intensifique a sua degradação. No semiárido africano, com toda essa tipologia climática, que com todas as experiências, foram escolhidos também modelos que se adotassem aos cultivos, aos seus tipos de solo, e alguns modelos de sistemas agroflorestais implantados no continente africano, eles são muito bem implantados no semiárido brasileiro. Então, um aprendizado do continente africano foi a substituição de variedades de ciclo longo por variedades de ciclo mais curto e de maturação mais rápida, exatamente pelo fato das chuvas elas serem concentradas num curto período, além de poucas chuvas. Eles intensificaram o cultivo nas áreas de baixio durante a estação seca, ou seja, áreas de baixio são aquelas áreas que recebem as águas de pluviosidade e concentram uma umidade melhor para cultivos agrícolas. Uma substituição também de ruminantes, onde antes eram utilizados grandes ruminantes com exigência mais alta, por pequenos ruminantes como caprinos e ovinos e de exigência um pouco menor, além de hábitos alimentares diferenciados. Além da introdução também da conservação de forragens, permitindo aí a intensificação da atividade pecuária. Aqui a gente mostra alguns exemplos de sistemas agroflorestais aplicados ao continente africano. A presença principalmente de árvores frutíferas com material herbáceo, a utilização de leguminosas resistentes às secas, frutíferas em cultivo simultâneo, culturas agrícolas, cultivos sucessivos e simultâneos, de culturas agrícolas e forragens para a produção animal, o que é um bom exemplo e uma boa semelhança com regiões semiáridas aqui no Brasil.